Olá, família amada e abençoada do canal Marli Regiane, levando Deus à família. Sejam todos bem-vindos ao canal, ao nosso estudo que estamos dando início hoje, intitulado Mulher Sábia Edifica o Lar. Amém? Sejam todos bem-vindos. Serão 10 capítulos em 10 vídeos, 10 segundas-feiras. E convido você, principalmente mulher, a fazer este estudo comigo. Vamos juntos aprender a edificar, a abençoar o nosso lar. Amém? Glória a Deus, aleluias, tudo é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. O nosso estudo será feito com base e leitura no livro A Mulher Sábia Edifica o Lar, de David Titus. É um guia prático para ter um lar, uma casa feliz e abençoada. Então, vamos fazer o nosso estudo com este livro. E também baseando na Bíblia Sagrada, extraindo alguns versículos dela. Mulher, criada à imagem de Deus. A palavra de Deus mostra, sem sombra de dúvida, como a influência de uma mulher é grande. Isso fica claro em passagens como: a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Está em Provérbios, capítulo 12, versículo 4. Esta é uma afirmação muito forte. A mulher pode ser aquilo que traz honra a seu marido, ou algo que apodrece seus ossos. Sim, a mulher tem esse poder como consequência de como Deus a criou, a sua imagem. Assim, Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Está em Gênesis 1, 27. Em outras palavras, isso significa que o Criador formou suas criaturas como réplicas de si mesmo. Infelizmente, devido ao pecado, temos comportamentos imperfeitos. Deus criou homem e mulher para que experimentassem a vida em plenitude. O Senhor os trouxe à existência e estabeleceu o domínio deles sobre as coisas criadas. Além disso, lhes deu como lugar de habitação o Éden, jardim extenso que oferecia tudo de que precisavam para viver. Ele também pôs no meio desse paraíso terrestre 2 árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal, o que acabou levando ao primeiro não do Senhor para a humanidade. Deus disse que homem e mulher poderiam comer todo tipo de fruto, menos aquele que os faria conhecer o mal. Ele permitiu que a humanidade o conhecesse, mas não ao mal. O diabo já tinha feito as suas obras más, por isso o mal já existia. O Senhor, porém, não queria que o conhecêssemos. Infelizmente, a queda fez a humanidade ver-se distante da imagem de Deus, em decorrência da entrada do pecado em seu coração. Com isso, o diabo marcou um ponto com a humanidade. Quando Jesus, o Filho de Deus,
decidiu vir à Terra, encarnou em forma humana. É como se ele dissesse: vou pôr em prática o plano de redenção para a humanidade. Encarnarei na forma de homem, viverei entre os homens e mostrarei a eles como sua vida pode ser redimida e restaurada ao conformar-se à minha natureza, e assim tornando-se réplicas minhas. Sim, somos réplicas espirituais de Deus. Em Cristo, o Senhor marcou o ponto decisivo com toda a humanidade. Mulher, você não se encontra em si mesma, mas em Deus, pois é um ser espiritual, uma réplica dele. Se não entendermos isso, não entenderemos como exercer autoridade e ser produtivas aos olhos do Senhor. Desejo mostrar-lhe que alguns atributos de Deus replicam-se em você, uma vez que foi feita a imagem dele. Primeiro, Deus é reto. Seu caráter é a base para toda moralidade, lei e ética. E nosso atributo humano, para isso, é a consciência. Temos um profundo senso de que Deus existe e uma percepção inata de certo e errado. Segundo, Deus é justo e sua justiça prevalece. Ele pune quem pratica o mal e recompensa os que vivem de acordo com o bem. Algumas pessoas dizem que o Senhor não puniria o mal, pois Deus é bom e não faria isso. Tal pensamento não leva em conta que o Senhor é justo e desde o princípio estabeleceu o justo julgamento. Muitas pessoas têm em si um profundo senso de que existe um grande poder. Elas podem não saber chamar este poder de Deus ou de Jesus. Elas podem estar em um lugar tão liberal que no seu intelecto decidiram não nomear esse poder, mas no fundo, desde o início dos tempos, temos um profundo senso de justiça, e isso permanece em nossa consciência. Terceiro, Deus é amor. O Deus que ama sempre faz o melhor por suas criaturas. O atributo humano para o amor de Deus é a capacidade de amar, de se alegrar, de sentir misericórdia, de se maravilhar e assim por diante. O entendimento de que você carrega em si a Imago Dei, a imagem de Deus, permitirá que você compreenda quem é enquanto mulher. Porque se você foi verdadeiramente criada com capacidades especiais, fomos criados à imagem do Senhor e Ele assim nos fez, com habilidade de desfrutar em nossa vida de qualidades divinas, evidentemente dimensionadas para o plano humano. Com isso em mente, deixe-me perguntar: qual é o propósito da sua vida? Será que você está vivendo segundo os planos de Deus? Você vive com o entendimento de que foi criada à imagem do Criador? Na Terra, temos alguns compromissos, como mulheres, como
submeter-nos, governar e subjugar. Veja, então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Está em Gênesis 1:28. Lembre-se de que Deus criou macho e fêmea, e essas instruções são para ambos. Todos devemos ser submissos em graus diferentes. Toda pessoa sempre é submissa a alguém, em alguma questão, em algum lugar. Por exemplo, se você dirige, tem de se submeter às leis de trânsito. Em muitas áreas da vida, você se submete, então nunca pense que é uma mulher absolutamente livre e independente. Isso é uma mentira do pensamento radical feminista. Insubmissão não é para você, que vive em sociedade. As Escrituras ensinam que temos de nos submeter uns aos outros, pois é um ato de honra e respeito àqueles que estão ao redor. No âmbito familiar, o marido é o cabeça da esposa e nós lhe somos submissas. Creio nessa doutrina com todas as minhas forças, porém, algo aconteceu na mentalidade de muitas mulheres que perderam o senso de identidade, de quem elas são em Cristo. A mulher não pode abdicar de fazer o que Deus designou-lhe que fizesse, culpando o marido. Em outras palavras, não podemos pôr nas costas do esposo o que é nossa responsabilidade. Lembre-se de que Deus ordenou ao homem e à mulher que governassem, subjugassem e se reproduzissem. Eles tinham de ser produtivos. Deus não disse somente a Adão: você governa, e a Eva: você escuta e faz cegamente o que Adão disser. Não. Falemos sobre governar. Se Deus disse a nós, mulheres criadas à sua imagem, que devemos governar, o que isso significa? Governar significa tomar decisões, considerando o rumo e o destino. Algumas mulheres pensam que governar significa controlar e dominar, mas não se trata disso. Deus lhe deu autoridade e a comissionou para ser alguém que toma decisões. Se é casada, você pode e deve governar, obtendo as informações necessárias para certas tomadas de decisão. Porém, essa decisão deve ser submetida ao esposo, que é outra autoridade no lar. Isso não significa que você não buscará informações, que não procura saber o que está acontecendo ou que dirá aos filhos que as decisões devem ser tomadas unicamente pelo pai. Nada disso. Se você tomou uma decisão, deve apresentar os fatos ao seu esposo. E ele dirá: sabe de uma coisa? Isso está certo. Ou, eu sei que as informações que coletou estão corretas, mas dada essa situação, não devemos proceder desta forma. Você faz tudo o que é necessário, mas a palavra final é dele. Ser uma mulher submissa exigiu de mim 53 anos de honra e respeito ao meu marido, submetendo-me a ele, escolhendo um papel subordinado
ao dele. Meu marido não é responsável por mim. Minha aceitação da autoridade que Deus me deu para assumir a responsabilidade em meu lar é o que me faz crescer e me desenvolver como uma mulher de caráter. É o que me dá segurança, sabendo quem eu sou em Deus, um ser criado à sua imagem. É a capacidade que Deus me deu que me permite submeter-me ao meu esposo sem perder a minha identidade. Se você não atua como alguém que governa, então não saberá quem é. Não será produtiva em seu lar e não crescerá em Cristo. O ato de governar inclui tomar decisões sem ser dominadora. Deus ordenou ainda que subjugássemos a terra, controlando-a de forma diligente e cuidadosa. Se governar é tomar decisões, subjugar é controlar de forma diligente e cuidadosa. Alguns podem pensar que governar é dominar e subjugar, é acalmar. Naturalmente, um espírito submisso é um espírito calmo. Quando as coisas estão sob controle, subjugar é assumir a autoridade que Deus lhe deu, como ser criado à sua imagem, de tal forma que você percebe que ao seu redor e no seu ambiente há necessidade que precisam ser postas em ordem. Autocontrole. Com o passar do tempo, algumas palavras são tiradas do seu contexto, esvaziadas de seu sentido real. Foi o que aconteceu com a palavra controle. Em nossos dias, não podemos utilizá-la sem que as pessoas a vejam de forma negativa. No entanto, precisamos estar sob controle. O autocontrole, ou domínio próprio, é uma das virtudes do fruto do Espírito, porque faz parte da natureza de Deus, de sua personalidade. Quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, as partes que estão fora de controle se tornam submissas. Deus lhe deu capacidade para isso. Por exemplo, quando você está em seu lar, o caos traz cansaço, estresse. Subjugar a falta de controle e colocar a situação em ordem traz paz e relaxamento. Você pode sentir a tensão ir embora quando as coisas ficam em ordem. Larry e eu vivemos por 12 anos em uma casa antiga, construída em 1930, anexo ao quarto principal. Havia um quartinho menor, talvez idealizado para ser usado por uma enfermeira ou babá. Eu transformei esse quarto secundário em um closet. Às vezes, o closet ficava uma bagunça. Certa vez entrei ali e tudo estava revirado, com os sapatos no chão e malas por arrumar. Pensei, misericórdia, este lugar precisa ser subjugado. Entende o que isso quer dizer? Quando nosso filho estava na 4ª série, minha família se mudou para o Texas. Percebi que ele estava tendo problemas na escola. Investigando a situação cuidadosamente, descobri que sua professora gritava muito, como forma de subjugar a classe. O problema é que ela subjugava a classe criando caos.
Para fazer que as crianças ficassem sob controle, ela gritava com elas, falando, por exemplo: "Todo mundo sentado agora!" Se algum aluno se levantava para apontar o lápis na lixeira, por exemplo, ela gritava: "Eu disse para se sentar e não para apontar o lápis." Essa era a forma como ela se comunicava com os alunos. Procurei conversar com o diretor e com a professora, mas assim que comecei a falar, observei a classe e percebi como era o estilo da professora. Ela amava as crianças que estavam aprendendo e ela era ótima com a didática. Seu estilo de se comunicar, porém baseado em gritos, estava criando caos, e isso afetava as crianças de forma negativa. Meu filho nunca tinha ouvido ninguém gritar com ele. Por isso, o estilo da professora o impactou bastante. Você poderia indagar como é possível uma mãe nunca ter gritado com um filho até ele completar 10 anos. Quando ficou nervosa ou frustrada, quando estou governando e subjugando, meu estilo não é volume, meu estilo é dizer lentamente: "Você não fará isso novamente." Está me entendendo? É desse jeito que faço. Mas a professora gritava muito e isso causava muito incômodo, como quando eu entrava em meu closet. Não queremos estar em um lugar onde há caos. Tenho certeza de que você está se lembrando deste momento de áreas sob o seu domínio que precisam ser subjugadas, porque onde há confusão, há todo tipo de problema. Fui falar com a professora e lhe expliquei a situação, sem acusações, sem condenação, somente relatei o que estava vendo. Este é um ambiente novo para ele, que não está lidando bem com isso. E, a partir daí, tudo se resolveu com o estabelecimento do autocontrole. Nenhum de nós, seres humanos, sabe lidar com situações caóticas. Por quê? Por causa do jeito como fomos criados. Não fomos feitos para o caos. Porém, quanto mais longe de Deus ficamos em nossa cultura, mais caóticos nos tornamos. Deus nos criou para a ordem, para a paz. Vamos orar. Pai, obrigada por me teres feito a tua imagem e semelhança. Que outro Deus faria isso por suas filhas? Que outro Deus me concederia refletir seus atributos? Só tu, Senhor, és o Rei da Glória, que domina sobre minha vida, sobre esta terra e sobre todos os confins da terra. Grata sou por minha vida, pelos dias que tu me dás e pela oportunidade de me aperfeiçoar em amor. Ajuda-me a pensar e agir sempre como Cristo, com autocontrole e busca constante da paz. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Depois dessa leitura, eu quero deixar 3 perguntas para sua reflexão, para você meditar, responder e pensar. O que significa para você saber que a mulher não é somente uma réplica humana, mas uma réplica espiritual de Deus? Segunda pergunta:
Se Deus deu a você autoridade e a comissionou para ser alguém que toma decisões, de que maneiras o seu papel de mulher que edifica o lar tem influenciado seu casamento? E a terceira pergunta: que áreas de sua vida estão caóticas? O que você deve fazer para trazer a paz onde hoje há caos? Responda estas perguntas e medite nelas. E segunda-feira que vem daremos continuidade ao nosso estudo. Serão 10 capítulos, 10 segundas-feiras. Não perca nenhum, faça, porque isso vai enriquecer a sua vida espiritual, matrimonial e ao crescimento da sua família. Após esse estudo, você passará a administrar mais a sua casa, o seu lar, de forma que agrada a Deus, de forma que seu lar será uma bênção. Amém? Deus abençoe a todas. Convidem outras mulheres para fazer o estudo juntamente conosco. Fiquem todas na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.